A paz do Senhor, irmãos. Eu vim compartilhar um sonho que eu tive na manhã de terça-feira, do dia 5 de maio de 2015. Eu sonhei que estava em uma casa desconhecida, com pessoas estranhas, que eu nunca tinha visto antes. E nesse dia o céu estava escuro, totalmente em trevas, e era uma aparência bem sombria. E quando eu olhava para o céu, eu via muitas estrelas caindo do céu e era uma cena terrível, pois elas caíam como foguetes e atingiam algumas casas. E era muito fogo e muita destruição. Eu via tudo no quintal dessa casa. E eu dentro daquela casa, junto com aquelas pessoas, eu ficava com muito medo e preocupada de que alguma estrela caísse em nossa direção. E eu pensava, meu Deus, já está acontecendo, Jesus vai voltar. E eu começava a pedir a Deus para nos guardar e que nada viesse a acontecer com a gente. E logo a seguir as estrelas, elas paravam de cair. E eu dava graças a Deus. Mas só que não parava por aí. Quando eu olhava de novo para o céu, para me certificar que estava tudo bem, aparecia algo diferente no céu. O céu ele estava dividido em 3 partes, e era como se fossem estruturas de ferro e estavam dividindo o céu. Eu não entendia nada e ficava olhando, tentando entender o que era aquilo. E eu falava, meu Deus, o que mais vai acontecer? E pedia novamente para Deus nos guardar. E logo a seguir, aquelas estruturas ficavam abaladas, se inclinando de um lado para o outro. E as estruturas ficavam sem firmeza, pareciam que as estruturas iam despencar. E se elas despencassem, a humanidade toda ia morrer. E depois eu via as estruturas se rachando e dava para ver e escutar as estruturas se rachando. Naquele momento eu pensei que o céu todo fosse destruído. Mas logo depois, as estruturas começaram a se desmanchar, virando cinzas. E dava para ver elas se desmanchando e virando os cinzas, desaparecendo totalmente do céu. E eu dava graças a Deus que aquilo tinha acabado. Mas quando eu e aquelas pessoas olhávamos de novo para o céu, vinha descendo do céu em alta velocidade uma arca. E ela era gigantesca e muito bonita. E quando eu firmei a vista, eu vi que era a Arca de Noé. E perguntávamos uns aos outros por que uma arca vinha descendo dos céus. E ao mesmo tempo tínhamos a sensação de que aquela arca ela ia destruir o mundo. E ficamos com um grande temor naquele momento, pois a arca era muito grande. E depois disso eu acordei do sonho. Fui orar pedindo a Deus que me desse o entendimento daquele sonho. E quando eu abri a Bíblia, eu abri em Jeremias capítulo 10, verso 1 e 2, que diz assim: Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Bom, o entendimento que eu tive foi que nós, os salvos, os que cremos na volta de Jesus e esperamos, não devemos adotar os costumes das nações que não creem e ficam apavoradas nesses últimos dias com os sinais de Deus. Porque é necessário que tudo isso aconteça, porque está escrito que antes de vir o Filho do Homem nas nuvens, haveria sinais nos céus, e que as forças que estão nos céus seriam abaladas. Por isso nós não devemos temer, mas sim nos preparar, vigiar e orar, e meditarmos em sua palavra todos os dias, e desejar e ansiar pela sua volta. Nos preparar como uma noiva quando se prepara para um casamento. E purificar todos os dias das nossas vestes e fugir de toda aparência do mal. E vamos santificar as nossas vidas, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E voltando ao sonho, aquelas estrelas que eu via no céu, o que eu entendi é que elas servem como sinais de alerta, como um recado. Por isso nós devemos estar sempre atentos com os sinais de Deus. As estruturas que estavam abaladas, despencando e rachando, bom, eu entendi que são as nações que estão sendo abaladas diante de tanta crise, guerra, rumores de guerra, corrupções, fomes e muitas outras coisas. E a arca, ela simboliza Jesus, que em breve virá buscar a sua igreja. Assim como está escrito lá em Mateus, capítulo 29, do verso 36 ao 44. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem.
Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e será deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerais isto. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir, o ladrão vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Nós estamos vivendo esses últimos dias que antecedem ao arrebatamento. Por isso nós não sabemos o dia e nem a hora em que há de acontecer tudo isso. Mas muitos vão ser pegos de surpresa. Muitos vão estar preocupados mais com as coisas desse mundo, mais com as coisas materiais, e não buscando ao Senhor e não esperando a volta do Senhor Jesus, porque vão estar mais preocupados com os cuidados dessa vida do que com as coisas do céu. Por isso nós devemos viver todos os dias como se Jesus Cristo voltasse para nos buscar, pois falta muito pouco, e nesse tempo que nos resta, vamos buscá-lo intensamente. Vamos conhecer o tempo, vamos vigiar, vamos nos purificar, vamos fugir de toda aparência do mal e vamos guardar a nossa fé e perseverar até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo, e que a esperança da volta do Senhor possa permanecer viva em nossos corações, até que Ele venha nos buscar. E para quem ainda não o aceitou, aceite-o como seu único e suficiente Salvador, porque ainda há tempo. Porque disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Jesus, Ele é o único que pode trazer vida e vida eterna. Jesus, Ele é o único que pode trazer salvação. Jesus, Ele é a única verdade que liberta e que salva. Ele é o único caminho verdadeiro. Ele é o único caminho que te levará ao Pai. Por isso não perca tempo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Essa é a mensagem que eu deixo. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Amém.